Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Meninas, bom dia, flor do dia. Hoje eu fiz um mix de fotos aí de flores. Vocês vão poder ver um pouquinho das flores que tem aqui no quintal, da minha sogra e da minha sobrinha. Mas hoje eu vim falar com vocês sobre esse louvor que eu cantei aí no início, sobre confiar, né, no Senhor. Eu creio que nesses dias a gente tem muitas mulheres que têm perdido o sono durante a noite e eu quero falar um pouquinho sobre isso. A palavra de Deus fala que é importante a gente lançar sobre a cruz todas as nossas ansiedades, porque dado o nome, né, ansiedade, pânico e vários outros nomes têm sido dados, mas eu creio que quando nós estamos ligados no trono do céu, no trono de Deus, a gente começa a entender que a gente não está acordando de madrugada à toa e nem só para perder o sono, mas é para nos levar a um nível maior de meditação em Deus, aquilo que Ele espera e que Ele conta conosco. Às vezes a gente acorda preocupada com alguma conta, com alguma situação dentro da família, mas eu entendo, Thaís, que muitas das vezes que eu acordo e eu começo a lembrar de alguma situação, é só uma forma de Deus me despertar mais rápido, porque aí a gente não fica enrolando, né? Fazendo preguiça. E aí a gente logo desperta e ele fala, agora levanta. E quando a gente não entende que é ele querendo falar com a gente durante esse tempo, na madrugada, a gente acaba se deixando levar pelas emoções, né? E aí a gente, ao invés de a gente resolver algum problema mediante a palavra de Deus, a gente acaba cultivando aquela preocupação e isso traz dores, traz transtornos, né? Problemas na saúde, várias coisas, vários fatores que você deve conhecer ou que você conhece alguém que passa pelo processo. Então, o que eu quero te dizer hoje, muitas das vezes o Senhor ele tem te permitido acordar de madrugada, porque se você ler a Bíblia, você vai ver que muitas coisas importantes os homens eram levados a fazer logo de manhã pela madrugada. A palavra fala assim. Então, quando você despertar pela madrugada, pergunta para Deus se Ele quer que você ora ou se Ele quer que você leia a palavra. Thaís, mas eu não entendo nada, nem eu. Mas aí eu vou anotando aquilo que eu compreendo e no final da história eu acabo conseguindo concluir e compreender, porque eu anoto aquilo que eu comecei a entender. Então eu consigo tirar alguma conclusão daquilo que Ele quer para minha vida no meu dia a dia, né? Foi assim que eu comecei esse projeto com vocês, onde Deus me falou que levantaria um exército de mulheres no dia 25/11, mas antes, no dia 24, ele me acordou pela madrugada. E como foi importante eu ter lido aquela palavra no dia 24, porque no dia 25 ele selou, né, lá no monte sobre o exército de mulheres, porque no dia 24 ele falava sobre Débora e Jael, que fica lá em Juízes 4. Depois você pode pegar sua Bíblia e ler. E aí eu comecei a anotar todos aqueles personagens daquele trecho, né, que eu estava lendo, que eu não sabia quem eram eles. E ao final daquilo eu entendi que Deus havia levantado Débora naquele tempo para poder cuidar da geração eleita do Senhor, escolhida do Senhor. E aí foi quando eu anotei tudo que eu precisava, 3 horas da manhã, gente, e eu deitada, e Deus falava assim, levanta, filha. Aí eu falava, ai, pai, deixa eu dormir mais. Levanta, filha. Eu falava, ai, pai, mas o que o senhor quer? Aí ele falava, levanta, eu vou te falar o que eu quero. Eu pensava, será que é para me orar ou é para me ler a Bíblia? Ele falava, levanta, só confia. Aí eu levantei, sentei na mesa, abri a Bíblia. E aí ele me fez lembrar dessa passagem de Débora. Eu falei, não conheço muito bem, então eu vou anotar, né, tudo que eu preciso anotar. E foi aonde eu comecei a compreender que a Débora foi levantada naquele tempo por uma finalidade onde Deus queria que o povo dele, temente a ele, não fosse extinguido diante da maldade, né, naquele tempo. E é o que eu tenho visto hoje, né? Gente, é muita maldade. Quando eu comecei esse projeto, eu não imaginei que eu teria acesso a cada história que você ficaria talvez chocada. E se eu te falasse, você... Enfim, não vou falar sobre isso agora, mas o que eu quero te trazer é que
Nem todas as vezes que você acorda de madrugada é decorrente as suas preocupações. E se for, entenda que ela é só um caminho que Deus te fez para levantar e poder ter um tempo com Ele. Porque se não vir essa preocupação, nem sempre a gente quer levantar, não é verdade? Como aconteceu comigo. Então, aproveita essas oportunidades, já que vai acordar mesmo com preocupações, e se alimenta da palavra naquilo que Deus quer fazer na sua vida, o que Ele quer fazer através da sua vida. Às vezes você pode falar, Thaís, eu não nasci para isso não. Ninguém nasceu em vão, todo mundo nasceu com um propósito e que você possa ter acesso a esse propósito. Você que precisa se permitir conhecer esse propósito. E mediante isso que eu estou te falando, eu gostaria também de te fazer lembrar e hoje você poder ter um coração grato diante de tudo que Deus tem te oferecido, sabe? Aproveita essas pequenas oportunidades, esses pequenos cuidados e agradeça a Ele, porque a gratidão ela move o coração de Deus. Que você tenha um lindo sábado. Deus abençoe sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus.